Fala galera, tudo certo? Aula de Direito Eleitoral destinada aí para os meus alunos da SOPES, quarto ano da SOPES. Pois bem, tudo jóia, né? Vamos lá, dar continuidade. Eu estava até listando aqui o programa e a gente está numa temática bem, vamos dizer assim, burocrática, né? A gente tá seguindo o Código Eleitoral e nesse Código Eleitoral a gente está tratando muito da logística do processo de eleição, né? Só para vocês tomarem nota, terem em mente aí, na aula passada a gente falamos da votação dos atos preparatórios do material. Antes, no artigo 131, a gente falou da fiscalização. Isso eu estou lendo direto no nosso programa, tá? Das sessões eleitorais, das mesas receptoras, da fiscalização. E aí, dando continuidade, a partir do artigo 135, a gente vai falar um pouquinho dos lugares da votação, certo? Porque, posteriormente, a gente vai esgotar esse tópico no assunto que diz respeito ao ato de votar, início e término da votação. Então veja que o que eu estou trabalhando aqui com vocês não tem um cunho muito teórico. Na verdade, tem um cunho prático do processo de votar, não do processo judicial, mas do procedimento passo a passo, né? Percebam que a gente vai falar de alguns prazos, então é bom que vocês fiquem atentos aí. Pois bem, lá no artigo 135, quando a gente começa, quem tiver com o Código Eleitoral, estou com ele aberto aqui no computador, lá no artigo 135, ele traz para a gente aqui dos lugares da votação. Ah, Rodrigo, mas isso aí eu já não sei, onde eu voto, etc e tal. Sim, beleza, mas você tem que saber o que o Código traz para a gente qual lugar pode ser escolhido para a votação. Ah, mas eu voto num colégio tal. Sim, mas você vota num colégio que ele é público ou privado? Ah, o colégio que eu voto ele é privado. Por exemplo, eu voto num clube que é privado. Mas sabe por quê? Porque não existe espaços públicos, colégios públicos, órgãos públicos suficiente para atender toda a população. Então, nesse caso, eu vou para um espaço privado. Mas a regra não seria essa. Então veja que o código ele se preocupa com isso. E você tem que ficar atento para não pensar de cara que eu já posso, que toda eleição ela pode ser em qualquer lugar. Olha o que diz. Eu fiz alguns apontamentos, mas olha o que diz o artigo 135. Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos juízes eleitorais. E aí eu vou falar para você, já adiantando um pouquinho, não está nesse artigo, mas o juiz eleitoral, ele recebe algumas diretrizes, porque quem vai estabelecer os locais de votação a cada eleição são os juízes eleitorais, mas para isso eles recebem um norte, né? Então, o artigo ele já diz, juízes eleitorais, 60 dias antes da eleição, publicando-se a designação. Então, o juiz, ele vai lá, o juiz eleitoral escolhe, e isso é publicado com antecedência de 60 dias antes da eleição. Por quê? Porque vamos trabalhar aqui que pode existir algumas impugnações, né? Algumas reclamações, beleza? Pois bem, parágrafo 1º, e aí vamos interpretar direitinho. A publicação deverá conter a seção com a numeração ordinal e local em que deverá funcionar com a indicação de rua, número e qualquer outro elemento que facilite a localização pelo eleitor. Óbvio, isso aqui, veja, Rodrigo, isso aí não precisaria conter no Código Eleitoral. Eu também acho, porque até quando você vai passar o endereço para alguém, tem que conter o endereço completo. Mas o Código, ele tenta não dar margem para qualquer tipo de impugnação, ok? Parágrafo 2º. Dá-se-á preferência, e aquilo que eu falei, né? Não é uma obrigatoriedade, mas é a preferência aos prédios públicos, certo? Recorrente-se aos particulares, se faltarem aqueles em número e condições adequadas. Então, se você vota num colégio privado, é porque, muito provavelmente,
os colégios públicos, os prédios públicos no entorno, eles não dão conta para atender o volume de eleitores. Normalmente isso acontece nas capitais, né? Aqui é um exemplo clássico disso. A grande maioria dos colégios eleitorais, né, dos locais de votação, porque quando eu falo em colégio eleitoral, mas dos locais de votação, são instituições privadas, ok? Isso é possível de acordo com o parágrafo 2º, que diz que apenas preferencialmente nos órgãos públicos. Parágrafo 3º. A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim. Então, ó, meu irmão, vai ter que ceder e não vai ganhar nada por isso. E que eu falei no vídeo passado, vocês vão lembrar, e que muito provavelmente, imagina que é uma instituição privada, muito provavelmente na sexta-feira já não terá um funcionamento regular dessa instituição. Por quê? Porque eu tenho que ceder com antecedência para colocar todo o material eleitoral para votação. E se brincar, na segunda-feira, né, porque a eleição é no domingo, na segunda-feira, pela manhã, também não terá expediente. Por quê? Porque o material ainda tem que ser retirado, certo? Então existe toda essa burocracia. Vimos isso na aula passada e a gente só está reforçando aqui no artigo 135. E o parágrafo 4º, ele ainda diz... Cadê? É expressamente vedado uso... Bacana, preste atenção nisso, tá? Vou até virar um pouquinho porque eu estou lendo aqui. É expressamente vedado uso de propriedade pertencente a candidato. Pô, tem uma lógica, eu não vou colocar a propriedade privada do candidato, né? Pega até mal para a justiça eleitoral, por mais que tenham delegados, tenham fiscais, etc e tal, mas pega mal, propriedade é do candidato, né? E aí, veja só, não só do candidato, né? Isso se estende para os parentes, cônjuge e parente, seja em linha reta, colateral, até o 2º grau, certo? Essa proibição. Mas vamos lá que o artigo ele vai trazer isso para a gente. É expressamente vedado uso de propriedade pertencente a candidato, membro de diretório de partido, delegado de partido ou autoridade policial, bem como dos respectivos cônjuges e parentes, consanguíneos ou afins, até o 2º grau, inclusive. Beleza? Então, se você prestar atenção, eu estou diante de alguns casos de impedimento. Impedimento no que diz respeito à utilização da propriedade dessas pessoas, elencadas no parágrafo 4º do artigo 135. Beleza? Normalmente, eu não vou ter problema com isso, pelo menos na capital, porque eu tenho prédios, colégios, etc e tal. A não ser, aí vem a bronca, a não ser que... Imagina que um colégio, a gente teve um caso recente, eu acho que foi aquele Silvio Costa, se eu não me engano, ele foi dono, é dono de um colégio privado, né? Vocês podem até colocar depois, podem colocar no comentário, e tanto ele quanto o filho foram candidatos, são candidatos, né? Não sei se ele ainda é, mas o filho ainda atua na política, o Silvio Costa Filho, enfim, isso pode gerar uma restrição para utilizar a propriedade dele, né? Ah, mas é um colégio, sim, mas ele é o dono do colégio, né? Isso pode ser questionado, né? A gente vai ver prazo para questionar isso. Pois bem, parágrafo 5º. Não poderão ser localizadas sessões eleitorais em fazenda, sítio ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existindo no local prédio público, incorrendo o juiz nas penas do artigo 312. A gente vai ver depois, existe o lado cuja incidência de pena é bem forte. Em caso de infringência, né, desse dispositivo, o artigo 312. Deixa eu ir rapidinho lá para o 312, embora a gente vá falar mais na frente, mas só para a gente saber quais seriam essas penas, não ficar na dúvida. Já é lá no final. O artigo 312 diz: violar ou tentar violar o sigilo do voto, pena, detenção até 2 anos. Artigo 312. Então, caso ocorra essa violação, passei.
do artigo 135, não é isso? Vamos lá. Isso, 135, parágrafo 5º. Então, tem essa possibilidade dessa pena. Pois bem, parágrafo 6º. Os tribunais regionais nas capitais e os juízes eleitorais nas demais zonas farão ampla divulgação da localização das sessões. Normalmente, todo mundo já tem no título as sessões, mas o Código Eleitoral ele diz que, além de todo mundo ter acesso, né, quando tem o seu título ou título, né, o juiz eleitoral, quando não for na capital, e os tribunais regionais eleitorais, sendo na capital, deverão divulgar bem as sessões, para que todo mundo possa saber onde vai votar e não dar viagem perdida. É o que diz o parágrafo 6º. E aí, em 2015, foram inseridos aí, na verdade, foi inserido, é porque tinha o 6º A e o 6º B, mas o 6º B foi vetado, o parágrafo 6º A, certo? Isso em 2015, que diz: os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais, a gente tinha falado disso no começo da nossa aula, aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Então veja, bacana isso aqui, né? Ver que o código está antenado com pessoas com deficiência, né? O estatuto, provavelmente o estatuto da pessoa com deficiência, ele enxerga isso aqui com bons olhos. Diz, olha, quem escolhe os locais de eleição não são os juízes eleitorais? Pois bem, o juiz eleitoral, ele agora recebe uma orientação de pessoas gabaritadas de como ele deve proceder na escolha de alguns locais que devam atender pessoas com certo tipo de deficiência. Não só o prédio em si, mas o entorno. Vê que bacana isso, né? Muito bom. O parágrafo 7º, vai até o 9º, tá? O parágrafo 7º diz: da designação dos lugares de votação, poderá qualquer partido reclamar ao juiz eleitoral, pronto, aí aqui já entra a questão de prazo para reclamar. Dentro de 3 dias, a contar da publicação, devendo a decisão ser proferida dentro de 48 horas. Então vamos lá, que aqui eu tenho, não só no 7º, mas até o parágrafo 9º, vai falando um pouquinho dessa reclamação. Então veja, vamos lá. Quem é que escolhe o local da votação? Juiz. O juiz eleitoral, ele vai escolher. Massa, maravilha. O juiz eleitoral, ele agora recebe uma orientação de como escolher, até para atender alguns grupos vulneráveis. Massa. Pois bem, escolheu. Quando o juiz escolhe, essa escolha ela tem que ser publicada para dar, sendo redundante, publicidade, para que todo mundo possa saber, opa, massa, opa, não pode porque é de propriedade privada de um dos candidatos, ou da esposa, ou de um parente até 2º grau. Então veja, para cada um questionar. Caso alguém queira questionar, esse prazo é um prazo extremamente curto, de 3 dias. Questionando, o juiz, ele tem 48 horas para decidir. Então, veja, só para reforçar o que a gente acabou de ler. Vê só. Parágrafo 7º. Da designação dos lugares de votação, poderá qualquer partido reclamar ao juiz eleitoral dentro de 3 dias, a contar da publicação, né, o dias a quo, de quando começa da publicação, devendo a decisão ser proferida dentro de 48 horas. Pois bem, parágrafo 8º, massa. Pô, o cara extremamente proativo, 48 horas, jogo rápido. Veja como a justiça eleitoral ela anda. Da decisão do juiz eleitoral, caberá recurso para o tribunal regional. Ou seja, o cara questionou, dentro dos 3 dias, imagine, juiz eleitoral, decidi em 48 horas, o cara mesmo assim não ficou satisfeito, porque quem decide é o próprio juiz eleitoral. Mas não estou satisfeito, quem vai decidir cabe recurso para o tribunal, para o TRE. Então, aí eu já estou no parágrafo 8º.
Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias também, certo? Sendo que o tribunal ele já vai ter o mesmo prazo para decidir. Então, cuidado. Vamos lá, vamos sintetizar isso aqui para que você não se atrapalhe. Deixa eu terminar a leitura do parágrafo 8º, que aí a gente sintetiza. Da decisão do juiz eleitoral cabe recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo no mesmo prazo ser resolvido. Pois bem, sintetizando. Eu, juiz eleitoral, escolhi o prédio. Questionaram o prédio. Esse questionamento, após a publicação, ele pode ser feito até 3 dias. Massa, questionário. Eu tenho 48 horas para esclarecer, decidir. Decidi nas minhas 48 horas. O cara não ficou convencido, ele pode recorrer. Esse recurso tem que ser interposto no Tribunal Regional dentro de até 3 dias. Lá no tribunal, o tribunal ele tem também até 3 dias para decidir. Então, só existem os 48 horas para a decisão do juiz eleitoral. Fora isso, é 3 dias, 3 dias, 3 dias. Beleza? Ficou na dúvida? Volta um pouquinho aí que eu acho que ficou fácil de compreender. Massa? O parágrafo 9º, que é o que encerra esse artigo 135, veja que é um artigo extenso, o parágrafo 9º diz: esgotados os prazos referidos no parágrafo 7º e 8º deste artigo, não mais poderá ser alegada no processo eleitoral a proibição contida no parágrafo 5º, certo? Então, ou seja, esgotou, é como se eu tivesse aí um trânsito em julgado, certo? Então, o processo eleitoral de escolha do local de votação, ele encerra aqui, ok? Pois bem, meus amigos, na sequência, vai até o 138, esse tópico aqui. Artigo 136. Só faltam 3 artigos para a gente esgotar esse tópico e já entra no que chamamos de poder de polícia. Tópico bacana aqui também, para só depois a gente falar do início da votação. O artigo 136 traz o seguinte para a gente. Eu peço desculpa por não estar olhando direto na câmera, porque eu estou lendo, vou até para facilitar, para não ficar deselegante da minha parte. Tá olhando, tá dando, virando aí. Pois bem, o artigo 136 diz: deverão ser instaladas seções nas vilas e povoados. Opa, bacana, porque aí você tem um princípio que visa atender toda a população. Às vezes não é a nossa realidade, que a gente mora na capital, mora numa grande cidade, mas a gente esquece que numa votação de âmbito nacional, seja ela municipal ou estadual, eu tenho aquelas vilas, eu tenho aqueles povoados, e que muitas vezes para uma cabine de votação, para o sistema eleitoral chegar, tem que pegar barco, balsa, etc. Mas eu tenho que ter, né? E tem que ter o local da votação lá, ok? E aí o código ele se preocupa com isso também. E é o que ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Deverão ser instaladas seções nas vilas e povoados, assim como nos estabelecimentos de internação coletiva. Já havíamos falado sobre isso em outra oportunidade. Inclusive para cegos e nos leprosos, onde haja pelo menos 50 eleitores. Opa! Em outra oportunidade, o código ele fala sobre isso também. Lembra que a gente falou que para eu criar uma sessão eleitoral, eu tenho que ter pelo menos 50 eleitores? Lembra? Então, se eu consigo ter 50 eleitores, o número mínimo, eu já posso ter uma sessão destinada para quem tem determinado tipo de deficiência, seja os leprosos, os cegos, etc. Muitas vezes, se eu não consigo, aí eu posso complementar com eleitores, perdão pela palavra, não estou sendo pejorativo, mas eleitores que, eu ia dizer um termo pejorativo, mas já mudei. Eleitores que não têm esse tipo de deficiência. Então, o mínimo é de 50. Se eu tenho 50, beleza, eu não vou colocar outros eleitores que não tenham nenhum tipo de deficiência. Fico restrito para quem tem aquela deficiência. Se não, dependendo da situação, posso complementar. Mas vimos que, normalmente, 50, ok? Pois bem,
Parágrafo único. A mesa receptora designada para qualquer dos estabelecimentos de internação coletiva deverá funcionar em local indicado pelo respectivo diretório. Mesmo critério será adotado para os estabelecimentos especializados para a proteção dos cegos. Mesma coisa, raciocínio. Acho que isso aqui a gente não vai ter dificuldade porque a gente já vinha falando até em outros vídeos. Artigo 137. Até 10 dias antes da eleição, pessoal, pelo menos comunicarão os juízes eleitorais aos chefes das repartições públicas, aos proprietários, arrendatários ou administradores das propriedades particulares a resolução de que serão os respectivos edifícios ou parte deles utilizados para pronunciamento das mesas receptoras. Ou seja, para ninguém ser pego de surpresa. Olha, fulano, eu vou utilizar o teu colégio, eu vou utilizar a repartição pública, e tem sempre um administrador. Geralmente quando o prédio é público tem um administrador do prédio, e aí com pelo menos 10 dias antes da eleição. Na verdade, eu acho que 10 dias antes da eleição é muito próximo. Normalmente essa comunicação é feita com uma antecedência muito maior, até porque existe a Justiça Eleitoral, ela faz uma reunião com o chefe de prédio muito antes, né, das eleições. Mas pelo Código Eleitoral, essa comunicação pelo responsável pelo prédio, seja público ou privado, ela deve ser feita com pelo menos 10 dias antes da eleição. É o que está no artigo 137. Veja que é muita burocracia, né? Artigo 138. No local destinado à votação, a mesa ficará em recinto separado do público. Pô, massa. Porque quando você entra no âmbito, né, da votação, na cabine, eu não digo nem a cabine nem se fala, mas a mesa onde vai fazer aquela triagem, ela fica separada. Você, primeiro, existe só você imaginar quando você vota, né? Existe uma entrada, normalmente em alguns colégios, isso se coloca numa quadra, né? Veja se não é. Se coloca numa quadra porque existe a entrada num prédio e depois que você entra no prédio, você entra em um outro recinto, ou numa quadra ou em salas de aula, porque fica separado do acesso ao público. Não fica logo na entrada do estabelecimento, certo? Fica em algo reservado. É exatamente o que diz o artigo 138. No local destinado à votação, a mesa ficará em recinto separado do público. Ao lado haverá ele coloca uma cabina, né, indevassável, né? Eu acho que não está errado, não. Acho que o nome é esse mesmo. Geralmente a gente fala cabine, né? Cabina, tá escrito assim. Cabina indevassável, onde os eleitores, à medida que comparecerem, possa assinalar a sua preferência na cédula, que no caso não é cédula mais, né? O voto agora é eletrônico. E o parágrafo único diz: o juiz eleitoral providenciará para que nos edifícios escolhidos sejam feitas as necessárias adaptações. E aí adaptação já pensando em quem tem algum tipo de deficiência, né? Atendendo tudo que for exigido pela legislação, certo? E findando essa parte, a gente entra no capítulo 2, que é bem pequenininho. São 3 artigos, que fala da polícia dos trabalhos eleitorais. Só trazendo para vocês. É possível que o presidente da mesa, ele exerça o poder de polícia, assim como o juiz eleitoral. Então, veja que interessante. Artigo 139. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a polícia dos trabalhos eleitorais. De fato, poder de polícia mesmo, né? 140. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor. Veja que é bem restrito. Parágrafo 1º. O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade superior, olha, o presidente da mesa, fará retirar do recinto, ao poder de polícia dele, ou do edifício, quem não guardar a ordem, a compostura devidas e estiver
praticando qualquer ato atentatório de liberdade eleitoral. Então, veja que ele tem esse poder de polícia. Lembrando que questão de ninguém poder ser preso num dia da eleição, no momento da eleição, mas existe a figura dos crimes eleitorais que a gente vai falar em breve. Mas veja que o poder de polícia é do presidente. E o parágrafo 2º diz: nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir sob pretexto algum em seu funcionamento, salvo o juiz eleitoral, ok? E, por fim, o artigo 141, que diz: a Força Armada conservar-se-á a 100 metros, caramba, ele diz até a metragem, a 100 metros da sessão eleitoral, e não poderá aproximar-se do lugar da votação, ou dele penetrar, sem ordem do presidente da mesa. Então, se ele precisar de um apoio policial, aí ele vai chamar, mas jamais pode inibir o eleitor dentro lá da cabine ou próximo à mesa, sempre numa distância de 100 metros. Geralmente é fora desse local. Beleza? Então, veja que o que a gente está trabalhando aqui se faz necessário, muitas vezes é chato, mas faz necessário ler, né, o Código Eleitoral para que a gente possa ter uma compreensão melhor. E aí não só a leitura, mas uma interpretação da letra da lei. Ok? Então eu acho que ficou claro, não é difícil, mas é até certo ponto um pouco cansativo, né? Mas espero que vocês tenham entendido numa boa. Ok, meus amigos? Então, até a próxima aí. Beijo forte e abraço.